Eu quero saudar a igreja com a graça e a paz do Senhor. Amém, irmãos? É com muita alegria no coração que nós temos esse privilégio, nesse domingo, dia do Senhor, dia reservado para adorarmos, exaltarmos e glorificarmos o nome do Santo e Eterno Deus. Livremente nós podemos sair das nossas casas e adentrar a casa do Senhor, para juntos estarmos adorando, exaltando e glorificando o nome dEle, cultuando ao Senhor. Portanto, convido a igreja a se colocar de pé, vamos estar orando ao nosso Deus em gratidão por essa bondade e misericórdia dEle para com as nossas vidas. Pai querido, Pai amado, diante da Tua graça, diante do Teu amor, da Tua bondade e da Tua misericórdia, reconhecendo, ó Pai, a nossa pequenez, reconhecendo a nossa fraqueza, reconhecendo a nossa inteira dependência do Senhor, é que nós estamos aqui nessa manhã, Pai. E suplicamos através da Tua graça, Pai, através do Teu amor, através da Tua bondade, ó Pai, que o Senhor tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia das nossas vidas, ó Pai, para que nesta manhã nós possamos, ó Senhor nosso Deus, estar nos apresentando diante do Senhor, ó Pai, para que as nossas vidas sejam restauradas no nome de Jesus, para que toda sujeira que possa existir dentro de nós, ó Pai, possa ser limpo pelo sangue do Cordeiro, que a nossa alma, a nossa mente, o nosso coração seja purificado nessa manhã, ó Pai Santo, porque o Senhor nosso Deus, o Senhor não aceita, ó Pai Santo, apresentarmos diante do Senhor de qualquer maneira. Nós temos que estar purificados no sangue do Cordeiro. Nós temos que estar, ó Senhor nosso Deus, com a alma voltada única e exclusivamente para o Senhor. O Senhor não aceita dividir a Tua glória com ninguém. Portanto, ó Senhor nosso Deus, que nesta manhã, quando nós estamos prestando esse culto, ó Pai, que nós possamos prestar de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, ó Pai. Como diz o Senhor nosso Deus, aquele cântico, nós não queremos estar apenas no átrio, nós queremos entrar no Santo do Santo, ó Pai, para Te adorar, para Te exaltar, para Te glorificar, para prestar um louvor digno ao Senhor, ó Pai. E é isso que nós clamamos para a Tua igreja, para as nossas vidas nesta manhã, ó Pai Santo, que nós possamos ter a condição dada pelo Senhor, ó Pai Santo, através da purificação das nossas vidas, a entrarmos no Santo do Santo para Te adorar, no nome de Jesus e para a honra e glória do Senhor. Amém. Amém. Abra suas Bíblias no livro dos Salmos, no Salmo de número 8. Salmo de número 8. A glória divina e a dignidade do Filho do Homem. Eu vou estar lendo os versículos de número ímpar, e a igreja, a congregação, os versículos de número par, em uma leitura responsiva, aonde a palavra de Deus diz: ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o Teu nome, pois expuseste nos céus a Tua majestade. Quando contemplo os Teus céus, obra dos Teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste. Fizeste, no entanto, por um pouco menor de que Deus, e de glória e honra o coroaste. Ovelhas e bois, todos, e também os animais do campo. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o Teu nome. Aleluia. Amém. Podem sentar, irmãos. A palavra de Deus, lá no Salmo de número 150,
quando Ele convida o seu povo a adorar, exaltar e glorificar o nome do nosso Deus, Ele diz que todo ser que tem fôlego, louve ao Senhor. É uma ordem do próprio Deus, na sua palavra, para que nós possamos, com o nosso fôlego, com a nossa força, com a nossa dedicação, podermos adorar, exaltar, glorificar e cultuar a Ele com todas as nossas forças. Portanto, nesta manhã, eu convido a igreja, juntamente com o Ministério do Louvor, podermos estar dedicando esse louvor ao nosso Deus nesta manhã. Vamos adorar, vamos louvar, vamos exaltar o nome do nosso Deus. Graça e paz, meus irmãos. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Nesta manhã de domingo, os cânticos escolhidos para estarmos louvando ao Senhor tem uma coisa em comum, que diz sobre a comunidade do Senhor, o povo dele. Diz que nós temos como nosso dever louvar e exaltar o nome do Senhor. Então, em muita comunhão, eu convido os irmãos a se colocarem de pé e louvar a esse Deus com muita alegria e com muita consagração. Com palmas. Glorificará,
pé, louvando e adorando esse Deus que é santo e digno do nosso louvor. Bom dia, povo de Deus, a graça e a paz de Jesus, amém? Vamos abrir a palavra do Senhor no em Isaías 12. Isaías 12. No primeiro domingo desse mês, nós começamos a pensar nesse texto, fomos até a metade dele, e hoje nós vamos concluí-lo. Isaías 12, nós faremos a leitura inteira desse texto, que nos diz assim: naquele dia você dirá, graças te dou, ó Senhor, porque ainda que te iraste contra mim, a tua ira se retirou e tu me consolas. Eis que Deus é a minha salvação, confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico, Ele se tornou a minha salvação. Com alegria vocês tirarão água das fontes da salvação. Naquele dia vocês dirão, deem graças ao Senhor, invoquem o seu nome,
tornem conhecidos entre os povos os seus feitos, anunciem que é excelso o seu nome. Cantem louvores ao Senhor, porque Ele fez coisas grandiosas. Saiba-se isto em toda a terra. Exultem e gritem de alegria, ó moradores de Sião, porque grande é o Santo de Israel no meio de vocês. Senhor, nós queremos despir o nosso coração nessa manhã de qualquer coisa que possa atrapalhar a nossa compreensão da Tua palavra nesse momento. Queremos despir o nosso coração, Deus, da nossa vaidade, da nossa autossuficiência. Queremos humilhar o nosso coração, queremos descer as águas, queremos tirar a capa de Naamã nesse momento e queremos ouvir a Tua voz, a voz que direciona, a voz que norteia, a voz, ó Deus, que aponta o caminho. Nós clamamos para que o Senhor nos ajude, não nos deixe indiferentes. Quinta-feira, Deus amado, nós estivemos aqui meditando na Tua palavra e nós vimos, ó Deus, que o profeta Ezequiel viu a glória do Senhor se retirando do meio da cidade e se colocando em um monte distante. A nossa súplica, ó Deus, é para que isso não aconteça conosco, que a Tua glória permaneça entre nós, que a Tua presença permaneça entre nós. Apesar de nós, Senhor, apesar do nosso pecado, apesar da nossa vaidade, apesar, ó Deus, daquilo que há em nós que, ó Deus, expõe a nossa natureza carnal, nós clamamos em nome de Jesus. Não retire a Tua glória do nosso meio. Esse é o nosso clamor, essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. No primeiro domingo desse mês, nós compartilhamos com vocês o relato, a história de um maestro chamado Arturo Toscanini, que um dia, muito iluminado, ele fez a melhor apresentação da sua vida. Houve um casamento musical muito grande entre ele e os músicos, e a plateia ficou admirada com aquela execução tão empolgante na 9ª Sinfonia de Beethoven. Depois daquela execução tão fabulosa, a história registra que todos ficaram de pé e aplaudiram por vários e vários minutos, incessantemente. Além da plateia, até os músicos ficaram muito sorridentes. E quando, enfim, os ânimos se acalmaram, as palmas cessaram, as vozes se calaram, o maestro pegou todos de surpresa, afirmando: senhores e senhoras, senhoras e senhores, vocês não são nada. E ele acrescentou: e eu também não sou nada, mas Beethoven é tudo. Nós estamos diante de um texto que é considerado por muitos pesquisadores, muitos teólogos, como uma das canções aqui registradas no livro do profeta Isaías. A própria Sociedade Bíblica do Brasil intitulou este texto, este capítulo, de O Cântico de Louvor pela Restauração de Israel. E o que nós temos aqui é uma promessa. Deus está colocando uma realidade futura diante dos olhos do seu povo, e o Senhor mesmo escreve essa canção, Ele compõe essa canção dizendo: olha, vocês dirão naquele dia, vocês orarão naquele dia, vocês cantarão naquele dia. Que dia? O dia em que Israel seria restaurado espiritualmente, fisicamente. Nós estamos diante de um profeta que não poucas vezes faz várias menções ao exílio, ao momento em que Israel sairia do seu território e seria levado a uma nação estrangeira, e seria uma nação subjugada a outros povos. Então, o profeta está aqui usando as palavras de Deus, fazendo uma referência a este dia em que Israel seria então resgatada dessa situação,
seria então liberta desse cativeiro. E nós vimos que na primeira parte, Isaías, como voz do Senhor, ele elenca alguns motivos que levariam Israel a cantar essa canção, que levaria Israel a uma expressão de gratidão. Nós vimos que eles louvariam a Deus porque a ira do Senhor se retirou, e a ira de Deus sempre é uma ira justa. Deus nunca fica irado sem motivo, Deus não é uma criancinha birrenta. Então, quando Deus está irado, Ele tem motivos para isso. Mas nós vimos que há um casamento aqui no texto entre a ira e a misericórdia de Deus. Porque por causa de um substituto, por causa de alguém que tomaria a culpa, por causa de alguém que assumiria os pecados do povo, e nós vimos que essa é uma palavra que diz respeito a Cristo Jesus, o único que poderia tomar o lugar dos homens. Israel então cantaria em gratidão a Deus porque essa ira se retirou. Não porque Deus decidiu ignorar esta ira, não porque Deus decidiu ignorar os pecados do povo, mas porque alguém assumiu esta responsabilidade, alguém com inteiras condições. Mas Isaías vai além da ira do Senhor se retirar, ele diz que o povo seria consolado por Deus. No versículo 2, ele diz que Deus se tornaria a salvação desse povo. E uma vez que Deus se tornaria a salvação desse povo, eles então confiariam, eles não temeriam, porque o Senhor seria para aquele povo força e seria também cântico. Agora no versículo 3, nós somos informados que o povo conseguiria tirar das fontes da salvação água. E esta profecia, esta palavra, essa promessa de que o povo com alegria usufruiria desse benefício de retirar água das fontes da salvação, é muito sintomático, porque em Israel não havia rio, em Israel não havia uma abundância de água. Então eles tinham que cavar poços, e sempre que um poço secava, eles tinham que cavar outro. Então essa era a vida de Israel, cavar, ver o poço secar, cavar outro poço. Então o Senhor olha para essa situação e diz: olha, vocês com alegria agora vão usufruir das fontes da salvação, vocês farão isso, vocês terão esse privilégio. Nós entramos agora, a partir do versículo 4, em uma segunda parte do texto. E essa segunda parte do texto, ela começa da mesma maneira que começa a primeira. Veja, naquele dia vocês dirão. Essa expressão repetida, então, ela marca uma divisão muito natural no nosso texto. Qualquer pessoa consegue perceber essa divisão. O texto está dividido em duas partes. E o que marca essas duas divisões é essa expressão: naquele dia vocês dirão. Graças te dou, ó Deus. Mas veja que a tônica agora, no versículo 4, muda. Porque enquanto na primeira parte Israel está dando graças a Deus pelos benefícios concedidos, no versículo 4 Israel agora está convidando outras pessoas a fazerem exatamente a mesma coisa. Veja, na primeira parte Israel recebe, o coração regozijante está cantando, está louvando por causa de uma graça recebida, de uma salvação concedida. Mas agora na parte 2, o coração regozijante está cantando por causa de uma salvação proclamada. Primeiro eles receberam e agora eles proclamam a salvação. Certamente você já passou pela experiência de ver alguma coisa acontecendo na sua vida, e isso foi tão marcante que você não se conteve, você não conseguiu se conter, e você contou para outras pessoas, você compartilhou com alguém. A ideia aqui de Isaías é exatamente a mesma. A salvação que Israel recebeu era tão maravilhosa, ela era tão magnífica, ela era tão gloriosa, se tratava de algo tão gracioso que Israel não podia guardar essa bênção recebida apenas para si. Israel então agora deveria proclamar. Israel proclamava o Deus da salvação, convidando outras pessoas a invocarem o nome do Senhor. A palavra do Senhor nos diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo.
Este versículo está intimamente ligado a essa passagem de Isaías. Deem graças ao Senhor e invoquem o seu nome. Deus está revelando a Israel que o problema do pecado não era um problema exclusivo da nação, mas era um problema de todas as nações. Era um problema de todos os homens, era um problema de todos os povos. O apóstolo Paulo nos diz, escrevendo aos Romanos, que por meio de um homem o pecado entrou no mundo e por meio do pecado a morte. Todos pecaram, assim ele nos diz, e todos carecem da glória e da graça de Deus. Então todo homem necessita invocar o nome do Senhor. E a promessa, então, para essa invocação, a resposta para este pedido, a resposta para esse clamor, é então o tema do nosso texto: salvação. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Agora, ainda no versículo 4, Isaías diz: olha, tornem conhecidos entre os povos os seus feitos, anunciem que excelso é o seu nome. E é interessante, irmãos, porque nessa parte, especificamente do versículo, há uma linguagem muito dos salmos aqui, uma linguagem muito parecida com alguns salmos das Escrituras. Veja, tornem conhecido o nome do Senhor, anunciem os seus feitos. É isso que nos diz o Salmo 96, cantai ao Senhor um cântico novo, anunciai a sua salvação dia após dia, anunciai entre os povos que Deus está agindo. Pois bem, aqui aparece novamente a mesma ideia: tornem conhecidos os feitos do Senhor. Se Deus tem sido gracioso para com você, se Deus tem sido gracioso para com a sua vida, se Deus tem sido gracioso para com a sua casa, se Deus foi gracioso e tem sido gracioso para com o seu coração, as outras pessoas precisam saber isso também. Quando nós compartilhamos com os outros, e quando Israel fizesse isso, compartilhasse os feitos do Senhor, essa seria naturalmente uma resposta de gratidão a Deus. Quando nós compartilhamos aquilo que nós recebemos de melhor da parte do Senhor, isto é uma expressão de gratidão, de alegria. É como quem encontra um tesouro, é como quem encontra um bem muito precioso e decide contar para as pessoas: eu achei, eu recebi, eu ganhei. E o que aconteceu conosco, irmãos, não foi exatamente isso? Quando nós recebemos a salvação, nós recebemos um grande tesouro. Nós recebemos um grande presente. Poderíamos dizer que nós recebemos um prêmio, mas um prêmio que nos foi dado por causa da obediência de outra pessoa, por causa da obra de outra pessoa. Nós fomos beneficiados com salvação por causa da obra de Cristo, e outras pessoas também podem ser beneficiadas. Nós precisamos então abrir a nossa boca. Veja, há uma frase bonita, e talvez muita gente já tenha compartilhado essa frase algumas vezes, e ela diz: olha, pregue, se possível, use as palavras. E faz algum sentido, porque essa frase está nos chamando ao testemunho. Olha, testemunhe, evidencie, mostre a Cristo, se possível, use as palavras. Só que há uma inverdade nessa frase. É impossível não usar as palavras quando se trata da pregação do Evangelho, quando se trata do anúncio do Evangelho. Porque o próprio Filho de Deus é a palavra encarnada, Ele é o Verbo encarnado. Então, pregue com a sua vida e use as palavras. Conte os feitos do Senhor. Compartilhe o que Deus tem feito no seu coração. Quando nós somos, irmãos, quando nós amamos a Deus verdadeiramente, quando nós amamos a obra de Deus profundamente, quando de fato nós entendemos que fomos impactados por uma graça que nós não poderíamos encontrar em mais ninguém, a nossa ação natural é o compartilhamento dessa verdade. E eu receio que muitos de nós seremos cobrados pela nossa omissão no que diz respeito ao anúncio do Evangelho. E aqui eu quero chamar a sua atenção para o aspecto individual da missão.
Porque a igreja, de alguma maneira, está desempenhando, ela está desenvolvendo a missão. Mas o Evangelho produzirá um efeito ainda maior quando nós entendermos que cada um de nós precisa desempenhar a sua missão dia após dia, aproveitar as oportunidades, não assassinar o tempo. Nós esperamos cruzadas evangelísticas, nós esperamos um grande ajuntamento evangelístico, nós esperamos um projeto da igreja, mas Spurgeon já nos lembra que todo crente é um missionário ou ele é um impostor. Eu costumo dizer que nós somos... Daqui a pouquinho eu falo contigo, viu? Daqui a pouquinho eu falo com você. Aniversário? De quem? O meu. Pois daqui a pouco a gente vai orar pela senhora, tá bom? Daqui a pouco. Senta ali que a gente vai ter um momento de oração de gratidão e nós vamos agradecer pela vida da senhora. Tá bom? É? Pronto, pois daqui a pouco a gente vai orar. Senta ali, daqui a pouquinho a gente chama, tá bom? Eu costumo dizer, irmãos, que o cristão, ele é bivocacionado. A salvação, ela é uma vocação. Nós somos chamados à salvação. Mas a segunda parte da nossa vocação consiste em missão. Eu sou um missionário. O meu trabalho é um campo missionário. A minha família é um campo missionário. Os lugares que eu frequento são campos missionários. Então você não precisa esperar uma oportunidade produzida pela igreja, um evento planejado pela igreja para fazer missão. Você é um missionário. Você precisa florescer, você precisa semear no lugar em que Deus te plantou. Veja, Israel não tinha os mecanismos que nós temos hoje. Israel não tinha uma APECOM, a Agência Presbiteriana de Evangelização e Comunicação, mas eles tinham um chamado, eles tinham uma vocação. E a igreja primitiva, irmãos, entendeu, quando eu olho para esse texto, eu vejo como isso se revela com tanta profundidade, com tanta verdade na igreja primitiva. Nós, há alguns domingos, compartilhamos aqui o capítulo 2 de Atos, a partir do versículo 42. E nós vimos que o comportamento daquela igreja correspondia ao chamado de Deus. E quando nós lemos a história, se você tiver a curiosidade de ler alguns livros biográficos sobre alguns cristãos não tão conhecidos como outros, vocês verão que uma pessoa não precisava necessariamente de um título eclesiástico, ela não precisava de uma unção pastoral. Cada cristão da igreja primitiva entendia a sua missão. Conta-se, irmãos, que alguns cristãos se prestavam até mesmo ao papel de banharem mortos, de prepararem ofícios fúnebres, porque eles não podiam entrar em outros lugares. Eles não podiam estar em outras realidades. E esta realidade de banhar um morto era uma realidade vergonhosa. Nem todo mundo queria fazer isso. Então os cristãos se prestavam a esse papel. E quando eles executavam essa obra, quando eles faziam esta ação, eles chegavam à família do falecido. Eles chegavam àqueles que estavam no ofício fúnebre e eles pregavam o evangelho. Eles compartilhavam o evangelho. Então eles entenderam a necessidade de tornarem conhecidos entre os povos os feitos do Senhor. E esse é o mesmo chamado que se repete lá em Atos 1, versículo 8. Olha, vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e vocês serão minhas testemunhas. Onde? Em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Cada crente, cada cristão desempenhando o seu papel, anunciando os feitos do Senhor. Mas veja, o versículo 5 nos diz: cantem louvores a Deus. O louvor, então, também era uma forma de anúncio. Não se tratava de uma exposição, não se tratava de estar na plataforma. Cada cristão, cada judeu, cada hebreu considerava o louvor como uma ferramenta, como uma arma, como uma espada. E o que é que eles cantavam? Eles cantavam
acerca das coisas grandiosas que Deus estava fazendo, e o anseio, o desejo, de acordo com o versículo 5, é que toda a terra conhecesse os feitos do Senhor. Esse, portanto, irmãos, precisa ser o anseio também da igreja. A igreja precisa desejar que toda a terra conheça que excelso é o nome do Senhor e que Ele faz coisas maravilhosas. Agora eu quero perguntar a você: se nós fizermos um evento evangelístico por mês, quanto tempo vai demorar para que toda a terra saiba que excelso é o nome do Senhor? Quanto tempo vai demorar? Agora, em quantos nós estamos aqui? Quantos dias na semana nós temos? Se eu entender que na segunda, na terça, na quarta, quinta, sexta, sábado, eu estou em missão, que Deus está me plantando, que eu não posso desperdiçar a minha geografia, eu não posso desperdiçar o lugar onde Deus me colocou, veja o efeito disso será muito maior. O fogo vai se alastrar muito mais rápido. Isso se dá, irmãos, porque os homens têm dentro do seu coração a eternidade. Eles têm sede por algo que é religioso. E é por isso que as pessoas se tornam idólatras, porque elas constroem no seu próprio coração alguém que pode satisfazer os seus anseios. Mas nós sabemos que um ídolo construído em nosso coração não pode satisfazer as nossas vontades. Ou melhor, pode até satisfazer as nossas próprias vontades, mas não pode satisfazer os nossos anseios mais profundos. Apenas Deus pode fazer isso, e é por esta razão que nós precisamos apresentar Cristo às pessoas. João Calvino nos diz que Deus colocou a eternidade na mente de todos os homens. Eles desejam muitas coisas, mas não sabem o que. Os seus corações ficam inquietos, buscam Deus em todos os lugares, fabricam deuses com suas próprias mãos. Eles estão em trevas e não sabem, caminham para o despenhadeiro achando que estão indo para a luz. E nós possuímos a grande notícia que pode mudar a vida deles. Em nossas mãos, possuímos a espada do Evangelho, que nos corações daqueles que são de Deus, penetra o mais profundo do ser, destruindo o pecado e transformando através da ação de Cristo. John Piper ainda nos diz: eles precisam conhecer a grandeza e a majestade de Deus. Eles precisam da insondável obra de Cristo, do Cristo crucificado e ressurreto. Eles precisam ser abraçados em amor. Eles precisam ver o rosto de Cristo e ter as suas mãos cobertas de sangue. Eles precisam de uma rocha extensa. Eles precisam da palavra debaixo dos seus pés. Este é então, irmãos, o entendimento que nós precisamos ter. E nisso consiste a nossa maior glória. E nisso consiste a maior honra. Não em ter um templo bonito, não em ter inúmeras atividades, mas em fazer Cristo conhecido e conhecê-lo cada vez mais. Esse é o chamado do Evangelho. Esse é o chamado de Cristo para nós. Esse é o chamado de Cristo para você. Esse é o chamado de Cristo para a sua igreja. Uma vez que nós fomos feitos discípulos, agora nós também fazemos discípulos de todas as nações. E digo mais, você não precisa ter a carteirinha de missionário. Você não precisa de um título de pastor. Se você é filho de Deus, você tem uma missão. Se você é filho de Deus, você tem um propósito. E Deus vai te usar como professor, e Deus vai te usar como dona de casa, e Deus vai te usar como agricultor, e Deus vai te usar como comerciante, e Deus vai te usar da forma como Ele preparou você para ser e com o que Ele entregou nas suas mãos. Não queira fazer para Deus com ferramentas que Ele entregou a outras pessoas. Use as ferramentas que Deus deu a você. Use a pá que Deus te deu, use a enxada que Deus te deu,
use o trabalho que Deus te entregou. Entenda que a sua vida, ela será melhor aproveitada se ela servir, como nós temos repetido aqui várias vezes, se ela servir como uma placa luminosa, apontando para a glória e para a fama de Cristo Jesus. Não existe outro caminho. O próprio Jesus Cristo nos disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Isaías então termina esse cântico, essa promessa, dizendo: exultem e gritem de alegria, ó moradores de Sião, porque grande é o Santo de Israel no meio de vocês. A tônica da alegria é muito presente aqui nesse texto. Ele fala de alegria no versículo 3, agora no versículo 6 ele fala de barulho, ele fala de exultação, ele diz que nós somos os moradores de Sião, e a razão do nosso canto, a razão da nossa exultação, a razão da nossa alegria é porque o Santo de Israel está no meio de nós. E Ele está nos preparando e nos enviando, Ele está nos preparando e nos enviando, para que outros o conheçam, para que outros o adorem, para que outros reconheçam que Ele é o único e verdadeiro Deus. E no final das contas, irmãos, nós chegamos aqui ao final desse texto entendendo que não é sobre nós, é sobre Cristo, é para a glória dEle. Eu poderia usar as palavras de Arturo Toscanini aqui, dizendo: vocês não são nada. E poderia ainda dizer: e eu também não sou nada. Mas eu teria que finalizar dizendo: mas Cristo é tudo. Cristo é tudo. Cristo é tudo. Ele é em nós a esperança da glória. Mas Ele é para outros também a solução. Ele é para outros também o caminho. E eu queria convidá-lo nesse momento a uma oração. Gostaria que você se colocasse diante do Senhor como chamado, como vocacionado. Eu gostaria que você refletisse sobre a sua identidade como filho de Deus. Mas eu gostaria que você refletisse também sobre a sua missão como servo de Deus. Será que nós temos cooperado nesse grande plano redentivo de Deus? Ou nós temos sido omissos? Nós temos sido negligentes? Será que você tem contribuído para a ideia e para a realidade de que todos os povos devem conhecer a Deus? E sim, irmãos, nós temos muita gente que foi levantada por Deus para pregar o Evangelho em outras nações, em outros lugares. Mas a palavra do Senhor nos diz que a caminhada, ela é uma caminhada de extensão progressiva. Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. No coração do cristão deve haver espaço e uma preocupação para com as nações. Mas deve ter uma preocupação e um espaço também para pensar no mundo que Deus colocou ao nosso lado. No vizinho que o Senhor colocou ao nosso lado. No colega de trabalho. Na vida de alguém que precisa de luz, que precisa conhecer a misericórdia de Deus. Talvez você se depare com inúmeras e inúmeras pessoas no seu dia a dia, mas quantas vezes você parou para orar com essas pessoas? Será que lá no seu trabalho você já tirou um tempo, convidou alguém para orar 1 minuto, 2 minutos? Será que você já perguntou: tem alguém aqui que está precisando de oração? Tem alguém aqui que carece ser apresentado diante de Deus? São inúmeras formas
um versículo que nós compartilhamos, um convite que nós fazemos, o testemunho que nós damos acerca daquilo que Deus falou conosco no domingo. Você deseja que pessoas façam parte dessa comunidade de fé e compartilhem da graça que Deus tem derramado sobre nós. Eu quero desafiar você a uma coisa: deixe de falar mal da sua igreja, comece a falar bem da sua igreja. Comece a contar para as pessoas como o culto abençoou a sua vida, como Deus falou com você. Mande uma mensagem para alguém no dia que Deus vibrar, no dia que Deus gritar o teu coração e diga: olha, o culto hoje foi, Deus falou comigo. Eu quero convidar você para ir no próximo. Nós passamos, irmãos, minutos, eu diria, arriscaria dizer, nós passamos horas rolando o feed do Instagram. Nós temos passado horas e horas assistindo a Reels. Nós usamos os nossos stories para tantas coisas. Nós compartilhamos tantas coisas, mas pouco compartilhamos aquilo que vai edificar a vida de outra pessoa. Nós nos tornamos informantes do Instagram, das redes sociais. Mas você pode ser um agente de Deus, pessoalmente, virtualmente. Eu gostaria que nesse momento você dispusesse diante do Senhor as ferramentas que você tem, que você dispusesse diante do Senhor a sua voz, que você dispusesse diante do Senhor as suas mãos, que você dispusesse diante do Senhor os seus pés, dizendo a Ele: Deus, eu quero ir aonde o Senhor quer que eu vá, eu quero tocar quem o Senhor quer que eu toque, eu quero falar o que o Senhor quer que eu fale, eu quero usar as minhas redes sociais para a glória do Senhor, eu quero usar a minha influência para a glória do Senhor, eu quero ver o meu trabalho como um campo missionário, como um campo de pessoas pedindo ajuda, pedindo socorro. Quantas pessoas talvez estão passando por você sorridentes todos os dias, mas que estão com o coração destruído, precisando de uma palavra, precisando de intrepidez da sua parte, precisando de ousadia. Coloque-se à disposição do Senhor. Talvez você seja ou se sinta como Jeremias: eu não sei falar, eu não sei o que dizer. Você tem o Evangelho, você conhece a Cristo Jesus. Você não precisa inventar a roda, você não precisa de um discurso extenso, muito bem elaborado. O Evangelho é simples. Os homens pecaram e eles carecem da graça de Deus. Ó Senhor, nós estamos diante de Ti nessa manhã, e nós reconhecemos, Senhor, a nossa omissão, nós reconhecemos a nossa negligência. A primeira parte, ó Deus, desse texto que nós vimos há 3 semanas, há 2 semanas, trouxe grande alegria ao nosso coração, porque nós entendemos, ó Deus, que tamanha era a ira do Senhor sobre nós, mas o Teu Filho, ó Deus, foi o substituto, Ele se colocou em nosso lugar, Ele tomou até a última gota do cálice da Tua ira, para que nós pudéssemos, ó Deus, ser vistos, para que nós fôssemos justificados. Trouxe alegria ao nosso coração entender que em Ti nós temos consolo, que em Ti nós temos refrigério. Trouxe alegria ao nosso coração, Deus, de entender e saber que no Senhor nós temos uma fonte inesgotável, e dessa fonte, com alegria, nós podemos tirar aquilo que precisamos. Mas a segunda parte do texto, ó Deus, nos coloca de joelhos diante do Senhor, talvez até constrangidos, envergonhados. Mas não queremos, ó Deus, permanecer apenas com esse sentimento de constrangimento. Nós estamos dispondo a nossa vida, nós queremos ser gastos, nós queremos investir os nossos dias, nós queremos entregar a nossa agenda ao Senhor, nós queremos entregar os nossos compromissos, porque, ó Deus, o que seria mais importante do que a salvação de alguém?
irmãos nossos, ó Deus, em outros lugares, com poucas oportunidades, com oportunidades difíceis, estão ousando, estão arriscando as suas vidas. E nós, ó Deus, temos um acesso tão direto, e talvez este seja o problema, Senhor, para nós. Nós nos acostumamos, Senhor, porque nós fomos convencidos que se não der hoje, nós faremos amanhã. Mas a Tua palavra, ó Deus, é muito clara. Nós não sabemos o que sucederá amanhã, porque a vida é como um sopro. Quem está conosco no trabalho hoje, amanhã pode não estar, e é por isso que nós clamamos: Deus, nos dê ousadia. O Teu servo, o apóstolo Paulo, escreveu a Timóteo, dizendo que o Senhor não tinha dado a ele um espírito de covardia, de medo, mas de poder, de ousadia, de amor e de equilíbrio. Ó Deus, em nome de Jesus, enche o nosso coração não apenas de desejo, porque o desejo pode passar, mas enche o nosso coração, ó Deus, de compromisso. Porque o compromisso, ó Deus, nós cumprimos, ainda que não queiramos cumprir. Que nós entendamos a vocação do Senhor como algo sublime. Ó Deus, e como disse o Teu servo no passado, nos faça enxergar a urgência desse chamado de uma maneira tão profunda, que se necessário for, ó Deus, nós nos coloquemos deitados à porta do inferno, aproveitando a nossa última chance, enquanto pessoas estão passando e caminhando para o despenhadeiro. Que haja em nós um clamor, que haja em nós essa urgência, em nome de Jesus. Ó Deus, como seria difícil chegar diante do Senhor naquele dia, usufruindo dos benefícios daquela cidade sobre a qual meditamos também há algumas semanas, e ver aquela beleza, e ver aquela majestade, e não enxergar ali alguém que esteve conosco aqui nessa vida. E como seria ruim ouvir do Senhor que aquela pessoa não está ali porque nós fomos omissas na pregação do Evangelho. Como seria terrível ter o sangue de alguém cobrado das nossas mãos, porque é isso que a Tua palavra nos diz. Ó Deus, quando nós recebemos a Tua salvação, talvez nós não tenhamos compreendido a responsabilidade que acompanha o privilégio. Eu oro, Deus, nesse momento, para que em meu coração e no coração dos meus irmãos, o Senhor desenvolva esse desejo, esse compromisso, e inflame em nós essa vocação. Que não haja descanso, que nosso trabalho, ó Deus, de proclamação seja ininterrupto, até que o Senhor venha, até que o Senhor venha. Levanta, ó Deus, mais pessoas comprometidas com o reino do Senhor. Levanta, ó Deus, pessoas comprometidas com a proclamação do Evangelho. Deus, talvez muitos irmãos aqui, se não todos, já tenham passado pela experiência, ó Deus amado, do primeiro amor. Naquele momento, Deus, nós queríamos compartilhar o Evangelho e era bom demais e foi extraordinário demais, mas hoje nós esfriamos. Nós queremos nos lembrar de onde nós caímos, Senhor amado. Queremos nos arrepender. E queremos nessa manhã voltar à prática das boas obras, de uma proclamação fervorosa, apaixonada, de um canto alegre, de uma vida que exalta o Senhor, de uma vida que proclama os Teus grandes feitos. Que o Senhor nos ajude. Em nome de Jesus e para a Tua glória é que nós pedimos. Amém. Amém. Continuando adorando, exaltando e glorificando o nosso Deus, nós vamos ter um momento que é um momento especial na vida da igreja,
onde nós temos a oportunidade de apresentar as nossas vidas, tanto como motivo de gratidão, quanto motivo de intercessão. Então, aqueles irmãos que têm motivo de gratidão, pode vir e ficar aqui à nossa esquerda, e de intercessão, venha e fica aqui à nossa direita. Convidamos esses irmãos para esse momento de oração e intercessão na presença do Senhor. Ei, João, acorda a Adriana no momento do aniversário dela. A Adriana vem, fica à nossa esquerda ali, que o pastor vai estar orando, agradecendo a vida dos aniversariantes, inclusive a vida de Adriana por mais um ano de vida. Nós pedimos ao pastor para fazer essa oração, gratidão e intercessão. Gratidão pelos irmãos que estão à nossa esquerda, intercessão pelos irmãos que estão aqui à nossa direita. Eu quero estender um pouco mais. Se de repente na semana passada você também teve um motivo de gratidão e não pôde vir porque nós não tivemos culto, e quiser usar esse momento também, fica à vontade. Se você completou o ano na semana passada, nós vamos agradecer a Deus. Senhor, nós te louvamos. Como nós meditamos essa manhã, o Senhor faz coisas maravilhosas. O Senhor está trabalhando, o Senhor está operando, o Senhor está fazendo. E a nossa súplica, ó Deus, nesse momento, é para que o Senhor aceite a nossa gratidão, aceite o nosso louvor. Talvez seja pouco, talvez as nossas palavras não sejam tão boas assim, mas eis aqui a nossa gratidão, eis aqui o nosso reconhecimento. Eu me junto a estes irmãos aqui ao meu lado esquerdo nesse momento, e nós celebramos, nós exultamos pelas maravilhas, pelas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós. Te agradecemos pelos aniversariantes, te louvamos, ó Deus, por mais um ano de vida concedido a estes irmãos, especialmente a Adriana. Ó Deus, que a boa mão do Senhor continue estendida sobre cada um deles, aqueles que fizeram aniversário de casamento, que obtiveram a resposta às suas orações, que foram curados e tratados de enfermidades, ó Deus, que foram conduzidos, que foram guiados pela mão do Senhor. Receba o nosso louvor, receba a nossa gratidão em nome de Jesus. Nos apegamos, Deus, ainda à mesma promessa. Se nesse primeiro momento nós te louvamos, porque o Senhor faz coisas maravilhosas, agora nós te buscamos e intercedemos pelo mesmo motivo. O Senhor faz coisas maravilhosas. E nós colocamos estes irmãos diante do Senhor. Cada um deles, ó Deus, com uma necessidade específica, com uma questão que por vezes e talvez tenha gerado ansiedade, preocupação, tem tirado até o sono. Eu oro, Deus, e clamo. Nós como igreja intercedemos, ó Deus, pelo teu olhar atento a estes irmãos, que eles sejam socorridos, que eles sejam amparados, que eles sejam, ó Deus, em nome de Jesus, encontrem refúgio no Senhor, encontrem respostas, encontrem favor, encontrem cura, encontrem, ó Deus, em nome de Jesus, aquilo que necessitam, porque a tua palavra nos diz que em Cristo Jesus, o Senhor supriria cada uma das nossas necessidades. Olha para a vida desses irmãos e seja favorável a cada um deles. Talvez, ó Deus, entre aqueles que permaneceram assentados, alguém que pela vergonha não se expôs, não quis vir aqui, mas o Senhor conhece o coração, o Senhor conhece os anseios, o Senhor conhece as ansiedades e preocupações. Que essas pessoas também sejam visitadas pelo Senhor, sejam socorridas pela tua graça, sejam levantadas no poder do Espírito Santo e recebam, ó Deus, uma resposta favorável da tua parte aos anseios e desejos do coração, em nome de Jesus, e para a tua glória que nós oramos. Amém. Bendito seja Deus. Esse é outro momento na vida da igreja também, onde nós damos a oportunidade aos irmãos apresentar diante do Senhor com seus dízimos e as suas ofertas. Nós temos de trás das poltronas a forma de ofertar online. Se você desejar, pode fazer.
Então, nesse momento, juntamente com o Ministério do Louvor, vamos estar adorando, exaltando e glorificando ao nosso Deus. Então, vamos estar nesse momento de apresentarmos com os nossos dízimos e as nossas ofertas. Não tem nada não. Não tem nada não. Não tem dinheiro. Irmãos, nós queremos saudar aqueles que estão nos visitando. Nós temos aqui algumas pessoas, algumas já conhecidas da nossa comunidade, outras que estão vindo pela primeira vez, estão vindo depois de algum tempo. E o nosso desejo é que todos vocês sejam bem-vindos. Alguns são de casa, estão aqui, nós nos alegramos muito. O nosso desejo é que vocês retornem outras vezes, participem de outros momentos aqui conosco. E nós temos uma saudação vibrante, especial para vocês, para que vocês se sintam abraçados. Vamos lá, todos nós juntos, sejam. Se for para o povo voltar, semana que vem com essa saudação de vocês aí, não vai não. Bem forte, vamos lá. Sejam bem-vindos, em nome de Jesus. Voltem sempre, e se puder, fiquem conosco. Deus abençoe a vida de vocês. Só lembrando que ali no hall de entrada, à esquerda, nós temos uma sala com um cafezinho preparado para você que é visitante. Então não deixe de passar lá no nosso espaço, tá bom? Irmãos, eu quero aproveitar esse tempo final para dar alguns avisos. O primeiro deles é que nós estamos dando hoje abertura à classe de preparação para batismo e profissão de fé. Então, se você me entregou aquele papelzinho, demonstrou interesse, ainda que você não tenha entregado o papel, você pode entrar na classe hoje e começar as suas aulas. Nós estaremos ali na classe ou naquilo que seria o gabinete. Então, essa sala que fica à direita. Então, o nosso encontro vai ser lá. Hoje também nós estaremos retomando a classe de casais. Então, a classe de famílias hoje estará reunindo. Se em algum momento você foi dessa classe, depois saiu e não está em classe nenhuma, você é convidado a estar nessa classe. Hoje vai ter uma anamnese lá, vai ter uma conversa boa. Nós estamos alinhando, estamos com expectativa interessante para essa classe, então não deixe de passar lá. Todas as classes hoje estão em pleno funcionamento, tá bom? Quero avisar também que estará conosco aqui hoje à noite o pastor Yuri de César.
estará pregando. Ele veio para a reunião do sínodo, foi meu colega de seminário, está aqui na casa do diácono Murilo, a esposa dele, na verdade o pastor Yuri é primo de Bia, esposa de Murilo, e ele com a família, eles estarão conosco aqui à noite, e a gente vai aproveitar para que ele pregue também, para ele aproveitar a oportunidade, tá bom? Então, o churrasco passou, nós estamos ainda fazendo um levantamento, temos um valor parcial, vou convidar o presbítero Juarez para falar um pouquinho sobre isso, rapidamente, mas nós ainda não temos o valor total, porque estamos aguardando alguns acertos ainda, tá bom? Só queremos, em nome da Escola Dominical, dar as boas-vindas. Gilson e Maria ficou um período em Feira de Santana, está no nosso meio já, graças a Deus, que Deus esteja abençoando. E também Dora está, Heloísa, né? E os seus filhos, neto de Dora é da Igreja Mãe, em nome da Escola Dominical, damos as boas-vindas. Nilton com as duas filhas, muito obrigado pela presença de vocês. Que Deus esteja abençoando ricamente no nome de Jesus. Nós temos aqui um resultado parcial do churrasco, como já foi dito, porque falta entrar alguns ajustes que ainda faltamos receber. Então, o churrasco, depois de pago já todas as despesas que nós tivemos, porque existem as despesas, até agora entrou 33.339. Então, essa semana a gente vai estar recebendo o restante, e no próximo domingo a gente dá o resultado final. Que Deus abençoe ricamente no nome de Jesus. Irmãos, o plano de leitura, para quem está acompanhando, a segunda parte do plano de leitura já está impresso, e vocês podem pegar ali na mesa, no hall de entrada. Eu quero pedir um favor. Nós temos duas classes que funcionam aqui no templo. E a classe das mulheres, que ainda funciona aqui, e a classe de preparação para batismo e profissão de fé, que vai se reunir na sala. Fala embaixo. O hall ali é um lugar de comunhão, mas a gente pode falar baixo, a gente pode falar de maneira civilizada, para que essas classes não sejam prejudicadas com o barulho, tá bom? Meu sonho ainda é botar uma porta ali ainda. Isso vai nos ajudar muito nessa gestão. Vamos às nossas classes, nesse momento? Adolescentes, pré-adolescentes, jovens, casais, homens, mulheres aqui, preparação para batismo e profissão de fé à direita. E os irmãos que ainda não acertaram o ingresso,